A gente vai começar aqui, então, com o Rafael Zanata, né? Então, Rafael, além de fazer a tua apresentação sobre o tema, um ponto que eu acho que seria legal de ser abordado aqui para ser compartilhado conosco tem a ver com um trabalho que foi realizado pela Data Privacy, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade. É um trabalho bem interessante sobre políticas ambientais, né? Políticas ambientais, transparência pública e proteção de dados, né? O objetivo do trabalho, né, foi analisar a viabilidade jurídica, né, do compartilhamento dos dados pessoais no âmbito do cadastro ambiental rural. Né? Esse trabalho foi apresentado recentemente, eu sei que é um trabalho relativamente recente, e trouxe dados bastante interessantes sobre esse debate, né? Entre proteção de dados e disponibilização de informações de interesse público, especialmente olhando para as pautas ambientais. Então, para além da tua exposição, queria ouvir um pouquinho de você sobre as conclusões desse trabalho, né? Por que vocês acham que o combate ao desmatamento, a proteção ao meio ambiente, tende a ganhar com o aumento da transparência dos sistemas, né, como o CAR e outros sistemas da área ambiental, né? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com um tema também que está sendo debatido por quem acompanha as questões ambientais no país e a transparência de dados, que é o Acordo de Escazú, né? O governo federal, em maio desse ano, encaminhou para o Congresso Nacional o texto desse acordo regional sobre acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais, né, para a América Latina e Caribe, né, conhecido como o Acordo de Escazú. Ele foi assinado pelo Brasil em 2018, mas não foi ratificado ainda. Então, ficou paralisado, né, nos últimos anos, e agora, no início, em maio desse ano, o governo federal encaminha para o Congresso, para que o Congresso avalie e faça a ratificação, né? Então, eu gostaria também de ouvir um pouquinho de você, que conhece desse tema, né, da transparência de dados ambientais e proteção do meio ambiente, se você acha que a ratificação desse acordo pode contribuir para a ampliação da disponibilização de informações ambientais, pode contribuir para a proteção do meio ambiente. Vou passar, então, a palavra para o Rafael e depois, na sequência, a gente volta para falar com os nossos outros dois convidados. Muito bem. Muito boa tarde a todas as pessoas. Primeiro, quero pedir desculpas pela minha voz gripada, voz um pouco incômoda, mas eu prometo que vou tentar tomar água e mantê-la adequada. E parabenizar a CGU, a figura do Otávio, da Isabela, pela magnitude do evento, realmente impressionante. O tamanho de participantes, mas também a qualidade dos expositores. Também aprendi muito ouvindo os colegas da Dinamarca, a bela apresentação sobre políticas para a parte ambiental, que tem a ver com a pesquisa, que eu vou falar um pouco, Ana. E contextualizar primeiro para vocês um pouco dessa trajetória da nossa organização, para depois entrar mais especificamente nos pontos de tensão entre lá e a LGPD, que é o objeto aqui da nossa apresentação. Eu sou diretor de uma organização que se chama Data Privacy Brasil, foi fundada em 2018. Essa organização ela junta uma escola e uma associação sem fins lucrativos. Tem uma equipe interdisciplinar de 28 pessoas. Ela realiza cursos, formações, pesquisas de interesse público. Todas as pesquisas são publicadas em licença aberta, em Creative Commons, então vocês podem replicar, reutilizar. Data Privacy produz também um podcast chamado Dadocracia, também produz curadoria de materiais no Clube Data. Então, tem uma série de materiais que eu convido a todos e todas a acompanharem, e sempre com um espírito de produção de conhecimento de interesse público. Data Privacy Brasil vem da junção de pessoas que trabalharam muito no ativismo em direitos digitais, Ana, e até na minha cabeça é muito claro que o ativismo em direitos digitais no Brasil ele é fundado numa tríade: Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa é a arquitetura jurídica básica da sociedade da informação no Brasil no século XXI. E nunca houve antinomia e colisão entre essas normas. Elas eram pensadas, inclusive, dentro de um programa de coerência entre elas. Evidente que houve alertas no passado, por exemplo, na época de aprovação da LGPD, eu lembro de uma polêmica iniciada pelo grande jornalista Cláudio Abramo,
jornalista histórico da Folha de São Paulo, no combate à ditadura, na produção de dados abertos. O Cláudio Abramo lançou um texto dizendo que a LGPD poderia ser instrumentalizada politicamente e ser utilizada de forma ruim no Brasil. E foi um texto que doeu para os ativistas que estavam na Coalizão Direitos na Rede trabalhando pela aprovação da LGPD, porque jogava um pouco de areia, né, e de poeira numa luta que era muito difícil de conseguir, que era a aprovação da LGPD. A aprovação da LGPD durou, né, uma batalha de uma década, desde o início da primeira proposta em 2009, no DPDC, com o trabalho do Danilo Doneda, que faleceu, a Laura Scherto Mendes, né, um longo percurso até chegarmos lá. Mas, de fato, esse alerta do Cláudio era um alerta que... O Cláudio também faleceu, né? Mas o alerta dele ressoa num ponto importante, que é, de fato, existe um risco de instrumentalização política da LGPD e de desvirtuamento. Em 2021, eu escrevi na Folha de São Paulo um artigo chamado Transparência sob Ataque, junto com o jornalista Léo Arcoverde e a Maria Vitória Ramos, que é fundadora da Fiquem Sabendo. E nós catalogávamos vários casos, desde casos, por exemplo, onde você tinha pedido jornalístico de tentativa de acesso à informação de quem que visitou o filho do presidente para oferta de, sei lá, armas, ou negócios relacionados a armas, ou informações relacionadas a ilícitos ambientais. Uma série de casos onde você tinha tentativa da utilização da lei de acesso à informação e negativa do acesso à informação por um argumento de privacidade ou de vida e honra, né? E lá naquela época, em 2021, assim, a gente pensou, bom, é preciso um grande trabalho de articulação entre essas comunidades, as comunidades de jornalismo e dados abertos e a comunidade de proteção de dados pessoais e de direitos digitais. Até então, nós tínhamos percebido que, de fato, eram comunidades epistêmicas que não tinham travado tantos diálogos em conjunto. E nós iniciamos esses diálogos fazendo parcerias com a Abrage, lançamos um relatório de pesquisa sobre a aplicabilidade da LGPD para a atividade jornalística. É um ponto muito importante, porque, inclusive, o jornalismo tem receio de que você tenha litígios estratégicos contra a atividade jornalística, né, que eles chamam de SLAPP, né, que é um tipo de litígio que você gera tantos custos para o jornalista se defender, que ele acaba quebrando, a empresa jornalística quebra, né? Então, eles tinham muito receio dessa possibilidade, né? E começamos um trabalho também de explicação de que muitos dos problemas de negativa de acesso à informação com a LAI não estavam relacionados a uma antinomia entre as normas, ou seja, uma colisão entre normas jurídicas, mas sim problemas de interpretação. E nós começamos a aprofundar essa análise. Vamos estudar os casos e entender quais são os problemas de interpretação. Antes de entrar um pouco no modo como nós fizemos algumas pesquisas, eu acho que o argumento que nós começamos a fazer em 2021 na imprensa, tanto no artigo da Folha de São Paulo, mas depois teve um segundo artigo escrito com a Fernanda Campagnucci, diretora da Open Knowledge, junto com o Bruno Bioni, e também um artigo mais em profundidade, um artigo científico sobre LAI e LGPD, que foi publicado também numa revista de acesso aberto. Mas hoje eu fico muito mais confortável, eu acho que a rota brasileira de correção desses problemas é bastante virtuosa. Se você olhar o que a NPD já fez em enunciados de compatibilização e o que a CGU tem feito sobre parametrização, de demonstração de qual que é o risco concreto, parâmetros mais claros para o agente decisório na ponta dessa aplicabilidade da LAI, não ficar acuado, não ficar intimidado com potencial risco abstrato. Acho que esses enunciados que dizem que a informação pessoal, o dado pessoal por si só, não pode ser utilizado de forma abstrata para se negar essa informação, vai dando mais amparo para o agente público, na hora de tomada de decisão, ao enfrentar um caso concreto, de que ele pode fazer uma tomada de posição pela abertura do dado, especialmente nas situações onde você identifica um interesse público e boas razões públicas para esse amplo acesso. Foram 3 experiências de pesquisa focalizadas nessa temática, onde vocês podem também acessar, são relatórios públicos que estão disponíveis em formato aberto, onde nós enfrentamos esse impasse de forma empírica, digamos assim. O primeiro foi na polêmica do Divulga Can de Contas,
onde teve uma polêmica sobre os critérios de apresentação de informações dos gastos e de candidatos, onde houve uma interpretação restritiva do Tribunal Superior Eleitoral sobre a apresentação das informações. Esse trabalho foi feito junto com o Internet Lab, que é uma outra organização civil em São Paulo, muito parceira nossa. Nós fizemos um trabalho de explicação da má interpretação que o tribunal estava tendo, dos tipos de prejuízos sociais que nós teríamos na inexistência do acesso àquelas informações que seriam úteis para a comunidade jornalística, seriam úteis para maior informação sobre quais são os tipos de gastos ocorridos em campanha. E foi uma vitória porque, depois de uma audiência pública e depois de um trabalho de incidência, o tribunal voltou atrás e decidiu pela ampliação do acesso às informações. O segundo foi uma polêmica que vocês devem se lembrar sobre os microdados de informação, de educação, onde você teve uma polêmica travada pelo INEP, um parecer que foi feito pela Federal de Minas Gerais, salvo engano, um departamento de pesquisa que fez uma identificação de riscos de privacidade, de reidentificação de informações de alunos. De fato, existia um risco de reidentificação de alunos que tinham algum tipo de deficiência física ou com algumas técnicas de cruzamento de dados que você permitiria reidentificar um aluno numa escola, mas eram riscos muito remotos e não foi feito um exercício de compatibilização entre quais que eram os benefícios na abertura daqueles dados versus os riscos em potencial daquele grau de reidentificação. Nós trabalhamos em parceria com uma entidade dos Estados Unidos chamada Future of Privacy Forum, que tem desenvolvido uma metodologia que eles chamam de Open Privacy, onde o gestor público, isso é aplicado em algumas cidades como Seattle, ou como Los Angeles, ou em Chicago, o gestor público ele faz um exercício de identificação de qual que é o grau de risco de reidentificação de informações pessoais que existe numa tomada de decisão, concretamente, mas ele avalia quais são os outros conjuntos de consequências sociais positivas ou de benefícios naquela abertura. Isso é para dizer que é impossível a eliminação do risco da reidentificação. As técnicas de cruzamento de dados ou de reidentificação, eles sempre vão permitir a possibilidade teórica, remota, de reidentificação. Isso não pode ser um argumento que trava o gestor público na tomada de decisão pela abertura. Então, isso é para dizer, as leis de privacidade, o LGPD, não podem intimidar a tomada de decisão em prol do acesso à informação e da abertura. É preciso inovação social, nossa, metodológica, e metodologias de comparação de riscos e benefícios e de documentação, de due diligence. É muito mais uma questão de documentar a discussão enquanto time de um risco existente para, assim, avançar no acesso à informação. Essa última pesquisa feita, nós temos muito orgulho de fazer, porque é a nossa primeira entrada no campo de justiça climática. Nós nunca tínhamos trabalhado com a temática de justiça climática e eu estou encantado, por isso que eu fiquei tão feliz de ver os colegas também da Dinamarca aqui, é que nós começamos a trabalhar com decisões que haviam sido tomadas com relação à abertura de informações do cadastro ambiental rural. E o que eu propus para a equipe foi, pessoal, vamos fazer uma pesquisa empírica de engenharia reversa? Vamos pegar, por exemplo, uma amostra de decisões, onde nós sabemos que houve uma decisão errada, de vedar o acesso à informação, por uma questão de privacidade, e estudar de trás para frente todo o processo de tomada de decisão, inclusive as fundamentações jurídicas. A primeira hipótese de pesquisa é que existia uma certa instrumentalização política durante o governo Bolsonaro com relação a esses dados. O resultado de pesquisa que nós tivemos não era uma questão do Bolsonaro, vem de muito antes, muito tempo atrás. Na verdade, as decisões que nós mapeamos e estudamos de vedamento de informação do cadastro ambiental rural por parte de jornalistas que queriam acessar informações que vinham do MapBiomas. O MapBiomas ele produz informações por satélite de desflorestamento. E, com base nessa informação do MapBiomas, os jornalistas queriam saber quem são os proprietários de terra que estão nas áreas onde tem desflorestamento. E a razão de decidir, de alguns desses recursos, que inclusive foram parar na CGU, diziam respeito a uma normativa, uma instrução normativa de 2004 do Ministério do Meio Ambiente sobre a proteção da vida e honra dos proprietários. Então, existe uma arquitetura jurídica de fundo que dá muito mais ênfase à proteção da honra dos proprietários rurais em comparação a outros valores sociais.
E quando você compara, por exemplo, qual que é a política pública feita sobre a abertura de dados de população agrária, campesina, que utiliza políticas públicas de reforma agrária, a política é transparência total. Existe uma assimetria. Agora, quando nós falamos de proprietários rurais com renda, recursos e capacidade de lobby, a orientação é de vedação da informação, né, de proteção. Então, é isso que tem que ser encarado, né, de forma muito aberta, né, que se nós queremos continuar com essa modalidade, 2 pesos e 2 medidas. Né, nós entendemos que não, é preciso reduzir essas assimetrias e trabalhar com uma perspectiva de contornar essas más interpretações e criar boas teses jurídicas de qual que é o fundamento que permite a abertura desses dados com base na LGPD. E esse relatório de pesquisa que eu recomendo a leitura, ele diz isso. A resposta está também na LGPD. A LGPD, sendo interpretada corretamente, ela permite esse tipo de leitura. E não precisaria jogar a LGPD fora ou dizer que é uma outra lei em contraste com a LGPD. Só para responder a sua pergunta, né, você fez uma pergunta sobre o Acordo de Escazú, que é muito importante porque diz respeito a um acordo que o Brasil pode ratificar e que tem lá toda uma agenda de direitos de participação, de acesso à justiça, e do modo como as comunidades podem produzir mais informações que dizem respeito à justiça climática e sustentabilidade. Eu acho que a aprovação... Existe um movimento, né, chamado Movimento Escazú, por várias organizações civis que nós apoiamos, então nós defendemos que sim, que o Brasil tem que fazer esse movimento. Nós sabemos que, de bastidor, existe muita pressão, né, de grandes proprietários de terra e de a classe ruralista também, de tentar evitar esse acordo ao máximo, né, porque isso seria um avanço para o campo, né, de acesso à informação, né, que não estaria com o mesmo interesse que eles, digamos assim. Mas acho que isso traria também uma perspectiva regional muito importante, né, porque o Brasil teria condições de estabelecer diálogos regionais e estratégias regionais de justiça climática e infraestrutura de dados, com esse embasamento jurídico, digamos assim. Então, acho que isso fortalece uma agenda de inovação, né. Nós não vemos isso com uma perspectiva de atender um grupo social em específico, mas acho que essa agenda do Acordo de Escazú e da abertura de dados para a justiça climática está em prol de inovação, desenvolvimento econômico e boas práticas no Brasil. É isso que nós acreditamos. Obrigado.